Bom dia a todos. Nós estamos aqui, doutor Estrela, conversando numa audiência pública da Assembleia Legislativa do Paraná, um assunto de importância nacional. Desde a descoberta do pré-sal, o Brasil tem tomado decisões que seriam contrárias ao interesse nacional. Um país da magnitude do Brasil, com um modal rodoviário, o preço da gasolina, do diesel, do álcool, é extremamente importante para o controle da economia e da inflação. Temos hoje no Brasil uma inflação de preços indexados. O poder de compra do povo diminui porque o combustível sobe, o gás sobe, a energia sobe, a água sobe, num Brasil desligado do interesse da população. A Petrobras e o pré-sal seriam essenciais para esse controle econômico. E, por incrível que pareça, as pessoas parecem não entender essa relação Petrobras-economia. Qualquer país sério, preocupado com a sua soberania, não abriria mão do pré-sal como o Brasil abriu mão assim que o descobriu. Começamos errando ali. Desde então, os interesses econômicos mundiais desviaram o seu olhar para o Brasil, tiraram uma presidente, resolveram uma eleição escolhendo os candidatos e elegeram, com o perdão da palavra, um imbecil. E hoje estamos aqui discutindo a entrega ou não só do pré-sal, mas de toda uma companhia essencial para a soberania nacional, uma companhia estratégica que já teve, inclusive, o monopólio da distribuição. E hoje esse monopólio também não é nosso. Um país em desenvolvimento, conhecedor das suas dimensões e da sua estrutura, jamais abriria mão sequer da distribuição, quanto mais da exploração do petróleo. Eu acho que esse assunto é de extrema importância e vejo com bons olhos a Assembleia estar discutindo isso, mas fico preocupado que temos um Congresso Nacional que não entra nesta discussão e se cala nesse assunto com medo do tal mercado. Sejam bem-vindos, vamos discutir esse tema tão importante. Na verdade, eu vim à Assembleia Legislativa hoje para escutar o Guilherme Estrela, nosso principal especialista em petróleo no país. Mas me deram a palavra. Então, eu quero falar aí por 5 minutos e dizer um pouco da minha experiência como senador da República, por 2 mandatos seguidos, 16 anos, sobre o processo de privatização da Petrobras. Isso não começou agora com o Bolsonaro, isso vem de longe. O início foi com Fernando Henrique Cardoso, que quebrou o monopólio estatal do petróleo no Brasil. Posteriormente, o Haroldo Lima, que era da ANP, Agência Nacional do Petróleo, lançou o projeto da partilha. O projeto da partilha era muito interessante. A Petrobras teria 30% de todos os poços abertos no Brasil, no pré-sal ou em terra firme, e era a única operadora do petróleo. Então, ela continuaria, de uma forma bem concreta, desenvolvendo tecnologia, comprando insumos de extração dentro do Brasil. E, paralelamente a isso, se criou um fundo, que é aquele fundo com os lucros para a educação e para a saúde. No entanto, nesse ínterim da quebra do monopólio e da introdução da partilha, os nossos governos foram forjando uma legislação de privatização da Petrobras. Existem leis infraconstitucionais, hoje, por exemplo, que fariam com que fossem processados os diretores da Petrobras, fossem quais fossem, se eles baixassem o preço interno do petróleo, quebrando a paridade.
as acusações seriam que estariam provocando um caos na iniciativa privada, estariam prejudicando o mercado. Quando o José Serra apresentou no Senado, e eu era senador, o famoso projeto que eliminava a participação da Petrobras em 30% e na operação, o argumento principal dos senadores despolitizados era que não se podia beneficiar a Petrobras porque ela não era pública mais. A Petrobras tinha, naquela época, e tem hoje, 63,6% de ações privadas. Fernando Henrique lançou 30% e os nossos governos, posteriormente, num equívoco administrativo, lançaram mais. Estas ações estão girando na Bolsa de Nova York. Quando você entra na Bolsa de Nova York, você aceita as regras da Bolsa e submete a empresa à legislação norte-americana. É a globalização do sistema avançando. É claro que o petróleo tem que estar sob o controle do Estado. Há pouco tempo atrás, 80% dos investimentos feitos no Brasil se originavam na Estrela. Investimento da Petrobras na nossa economia. E nós não poderemos nunca retomar o desenvolvimento brasileiro se a Petrobras não estiver na mão do Estado. Mas vejam bem, a Petrobras está privatizada, sem sombra de dúvida, está privatizada e está agindo resguardada por legislação infraconstitucional como uma empresa privada e não como uma empresa pública. Constitucional e infraconstitucionalmente, uma empresa pública se subordina aos interesses do país, enquanto, se ela tiver uma participação de sócios privados, a lei de sociedade anônima garante uma distribuição de lucros para os acionistas de 25% do lucro obtido. A nossa Petrobras foi desmontada com a aprovação definitiva do projeto do José Serra. Ela deixou de ter os 30%, deixou de ser a operadora principal e, posteriormente, caiu também o Fundo de Educação e de Saúde. O que eu imagino que tenha sido a intenção dos últimos governos em relação a isso, Estrela? Não sei se você concorda comigo. Eu imagino que uma solução desse tipo, num país subdesenvolvido, um país africano, recente, que repentinamente descobre um lençol fantástico de petróleo, não tem conhecimento científico, material e monetário para desenvolver o projeto. Então, o que é que eles fazem? Fazem uma concessão e, ao mesmo tempo, tributam pesadamente o refino e a extração do petróleo e a exportação. E, com esse tributo, eles alavancam o desenvolvimento do Estado. Não era o caso brasileiro. Nós tínhamos tecnologia, nós estávamos avançadíssimos com a equipe do Guilherme na extração do pré-sal, mas, mesmo assim, foi essa opção. Sob o pretexto do fundo, nós acabamos entregando o petróleo para as concessionárias internacionais. Eu tenho cá para mim que nós não teríamos tido impeachment nem prisão do Lula se o Lula lá atrás tivesse cedido aos interesses do capital financeiro. Eu não falo hoje nem do imperialismo norte-americano, porque eu acho que os americanos, os norte-americanos, estão subordinados a um governo ocupado pelo capital financeiro. Os Estados Unidos hoje vive uma crise econômica terrível, milhares de pessoas, centenas de milhares morando nas ruas por falta de emprego, de possibilidade de sobrevivência. E o capital financeiro dominando tudo isso. Nós abrimos a guarda de forma absoluta. Mas, como eu disse a vocês que eu queria ser muito breve, eu quero começar sobre a solução. Quando estava no Senado, eu propus o referendo revogatório, para a gente eliminar isso tudo. Hoje, pensando mais um pouco, eu continuo a favor da mobilização do povo, Estrela, como fez o Getúlio Vargas, que antes de criar a Petrobras, que tinha a oposição do famoso mundo desenvolvido, criou a campanha O Petróleo é Nosso. E foi nesta campanha
Foi nesta campanha do Petróleo é Nosso que eu me formei politicamente. Nas ruas, gritando, mobilizando e tudo mais. E nós acabamos, em 54, tendo a nossa Petrobras. Eu acho que hoje a solução não é tão complicada. É claro que se o Bolsonaro mandar a direção da Petrobras reduzir a PPI, a paridade com preço internacional, a diretoria inteira vai ser processada e condenada em função da infraconstitucional legislação. Mas tem uma saída. A saída é a seguinte: uma medida provisória do governo pode eliminar inteira a oposição infraconstitucional à Petrobras ser uma empresa pública. E outra medida provisória pode estabelecer a regulação de preços, a nova administração do processo. Agora, paralelamente a isso, eu acho que o referendo revogatório é importante, porque nós poderíamos novamente acordar aquele sentimento nacionalista do Petróleo é Nosso, que mobilizou e ainda mobiliza uma parte grande do Brasil, para dar sustentação para a manutenção dessas medidas provisórias. É uma coisa simples, mas que precisa coragem. E eu arremato essa breve introdução à palestra que o Estrela vai fazer, fazendo uma sugestão ao nosso governo. Eu tenho certeza hoje que o Lula vai ser presidente da República. Ele vai ser derrotado, o Bolsonaro vai ser derrotado pela inflação, pelo custo de vida. A gente vai no mercado a cada semana e compra com o mesmo dinheiro muito menos. O país não vai suportar isso. E o governo não vai corrigir o processo inflacionário, porque ele está ideologicamente vinculado ao livre comércio, ao liberalismo econômico. Os preços administrados continuarão subindo. Ora, o preço do petróleo é uma verdadeira loucura. O petróleo saído da refinaria brasileira custa o Brent, que é o apelido internacional do barril de petróleo, menos de $10. Daí ele tem o preço do transporte, impostos estaduais, federais, aquela coisa toda. Ele chega a $33. Mas está sendo vendido por quanto? Quanto é que está o petróleo no mercado internacional hoje? Já não sei. 80 ou 116 ou 130, por aí, varia por aí. E o preço vai oscilando nessa loucura de gravar a população brasileira numa empresa que serve única e exclusivamente ao mercado e que deixou de lado a sua natureza de empresa pública, que é legal e constitucional. Então, eu acho que a saída é por aí. A outra sugestão que eu faria ao meu amigo Lula é que, desde logo, diga que o Estrela vai ser o próximo presidente da Petrobras. Daí nós estamos num caminho, estaríamos num caminho seguro. E fica a minha sugestão. E é a assertiva definitiva que o Bolsonaro pode, sim, resolver o problema da Petrobras com 2 medidas provisórias. Mas que esse recurso dele ao judiciário para reduzir o preço é uma falácia, mais uma estrepulia para desviar a atenção, porque ele sabe que o judiciário dirá não, porque o judiciário vai seguir a legislação infraconstitucional. Os organismos reguladores, os organismos da Bolsa, a legislação contra o prejuízo que se pode fazer à livre concorrência no Brasil. E hoje existe a livre concorrência com a importação. Nós temos 480 empresas trabalhando com importação e venda de petróleo e distribuição. Mas é muito simples que isto ocorra. E eu acho que nós estamos a caminho de resolver isso. A gente precisa, no entanto, esclarecer. A Petrobras hoje tem 63,6% de ações privadas, a maioria, quase absoluta delas, na Bolsa de Nova York. Acima de 40%, seguramente. E, por isso, ela está agindo como agiu a economia norte-americana antes do craque de 2007 e 2009. Vocês lembram? Os Estados Unidos abandonou todos os investimentos em ciência, tecnologia e melhoria de produtos e se dedicou ao lucro de curto prazo. Enquanto isso, a China se debruçava sobre a necessidade absoluta do desenvolvimento da tecnologia e da melhoria dos produtos. Embora
pelos seus salários baixos, tinha se transformado numa espécie de produtora dos monopólios tecnológicos norte-americanos. O Jimmy Carter, vice-presidente dos Estados Unidos, mandou uma carta para o Donald Trump, num determinado momento do seu governo. Ele dizia o seguinte: tem muita razão o Trump de se preocupar com a China, porque nos últimos 50 anos os Estados Unidos invadiu ou interferiu na política de mais de 50 países, militarmente, muitas vezes, para se apossar dos meios de produção de energia, de minerais e de terras raras. E a China não avançou 1 milímetro além dos seus territórios, mas desenvolveu ciência e tecnologia e está muito mais avançada que os Estados Unidos hoje, nesse sentido de domínio tecnológico. Então, é por aí. Agora, a proposta do liberalismo, o que é? Transformar o Brasil numa colônia. O agronegócio é uma maravilha. Olha, gente, eu fui governador do Paraná 3 vezes. É um estado agrícola, é um estado agropecuário. E eu tenho orgulho disso, porque nós temos uma produtividade maior ou igual à dos Estados Unidos hoje. Mas está faltando arroz e feijão para o consumo interno. Nós estamos importando arroz e feijão da China. O projeto agroecológico não emprega ninguém. Nós estamos causando um desemprego brutal. E esse desemprego está nos levando a uma crise, enquanto os preços administrados, levantados pelos governos, aqui no Paraná, da Copel e da Sanepar, sem justificativa alguma. A nossa Copel, no ano passado, deu um lucro de 5 bilhões e 100 milhões de reais. Quando eu fui governador pelas 3 vezes, eu distribuía lucros para os sócios privados, que eu, pessoalmente, acho que não deviam nem existir numa empresa pública, porque absolutamente desnecessários. Uma empresa pública como a Copel, que tem o monopólio da distribuição de energia, e a Petrobras, que, de certa forma, tinha, até pouco tempo atrás, um monopólio absoluto, não precisa se associar a acionistas esperando lucro, porque ela terá acesso a financiamento em qualquer lugar do mundo. É impossível essa empresa ter uma perda de capital ou um prejuízo no processo de administração. Então, eu acho que nós temos que entender que a reestatização da Petrobras é extraordinariamente importante. É claro, terceirização em massa significa uma tentativa de fazer a privatização e diminuir o impacto da revolta dos funcionários estatutários. É por aí, minha gente. E com vocês, um companheiro que, na minha opinião, pelo comportamento, pela ação e pela garra com que defende o petróleo brasileiro, deve ser o futuro presidente da Petrobras, nosso companheiro Guilherme Estrela. Quero agradecer as falas até agora, inclusive do nosso ex-senador Roberto Requião, todas elas. Quero pedir para o pessoal que está enviando as perguntas aqui pela internet apressarem os envios, que após a fala do Dr. Guilherme Estrela, a gente vai começar o debate e a resposta às perguntas. Quem está aqui na plateia também, que está aqui conosco, aqui dentro, caso queira enviar alguma pergunta, aquela moça que está ali, a Renata, está disponível para anotar a pergunta, e, em seguida, a gente vai fazer a continuidade da reunião nesse sentido interativo. E convidar agora para fazer uso da palavra uma pessoa, professor, doutor Guilherme Estrela, conhecedor profundo das necessidades do país no tocante a como gerir, cuidar e destacar a importância do petróleo em nossas vidas e para o povo brasileiro. Doutor Guilherme Estrela, é uma honra receber o senhor aqui. Seja bem-vindo. O senhor tem a palavra por tempo que considerar necessário. Muito bem. Bom dia a todos e todas que estão nos vendo e ouvindo. Eu começo cumprimentando o presidente da mesa, Arilson Chiorato, a deputada Luciana Rafaim, o deputado Tadeu Venere, que convocou essa reunião, os nossos companheiros de trabalho, a deputada Clair, que está ali presente, né? E todos os presentes, e todas as presentes, e especialmente o nosso Requião.
porque o ex-senador, ex-governador Requião, é uma referência na política brasileira, na defesa do Brasil e de uma posição nacionalista em relação à soberania nacional. Então, para mim é uma honra estar aqui, aceitando esse convite e ter ouvido o nosso grande brasileiro, Roberto Requião. Muito bem. É um tema, é uma responsabilidade enorme que eu tenho aqui de concluir essas falas iniciais, tentando fazer um esforço para contribuir para as nossas reflexões. Muito bem. Como é que nós vamos começar a olhar e a refletir sobre o Brasil? O Brasil, é importante isso, porque às vezes o povo brasileiro não conhece o nosso Brasil, não é mesmo? Nós somos o quinto país do mundo em extensão territorial. Se acrescentarmos ao nosso território a Amazônia Azul, que é o nosso território submerso, nós seremos aí o quarto, talvez o quarto país do mundo em extensão territorial. Somos o país mais bem servido em recursos hidrográficos de superfície. O Brasil tem as grandes e maiores bacias hidrográficas do planeta. A Amazônica, a bacia do Amazonas, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraná e de tantas outras. Nós temos a maior floresta tropical do planeta, equatorial, num território nacional, que é a floresta amazônica. Nós somos um país riquíssimo em recursos minerais, não só no Planalto Central brasileiro, mas na calha norte do Rio Amazonas, que ainda está inexplorada, do ponto de vista geológico. Temos uma das maiores, se não a maior e mais rica província mineral do planeta, que é Carajás. E somos o segundo, e talvez seremos o primeiro produtor agrícola do mundo, não é mesmo? Temos os dois maiores aquíferos subterrâneos do planeta, que é o Alter do Chão e o Guarani. E temos um povo absolutamente extraordinário, que o genoma do povo brasileiro já foi concluído por uma pesquisadora da USP. Somos o povo mais completo da humanidade. Nós temos toda a humanidade aqui junto, inclusive aqui entre nós. Então, é um país especial, não é mesmo? E como é que foram construídos os grandes países, os países mais importantes do mundo hoje? Começou, naturalmente, como todos nós sabemos, pela primeira Revolução Industrial na Inglaterra, que se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos. Isso tinha, na base da Revolução Industrial a energia. Então, até foi está muito ligado à geologia, porque foi um geólogo que mapeou pela primeira vez as ocorrências de carvão, que era a grande fonte de energia naquela época, e tirou o risco, ou pelo menos diminuiu muito o risco de exploração do carvão na Inglaterra, com previsões geológicas, e transformou a Inglaterra e países servidos pela mesma bacia geológica, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha também. A Alemanha não existia como país, veio a existir se reunir como nação no final de um século após, e também os Estados Unidos. Interessante que as 13 colônias norte-americanas exportavam carvão para a Inglaterra, porque a geologia na costa leste dos Estados Unidos é muito mais simples que na geologia inglesa. Muito bem. Com essa energia, os grandes países, os países europeus transformaram o mundo, se expandiram nos seus grandes impérios coloniais, principalmente na África, Quer dizer, Inglaterra, França, parte da Alemanha, Espanha também. Ainda que a Espanha não tivesse carvão em grande quantidade, mas a Bélgica, enfim, os países europeus avançaram e transformaram no século XIX em grandes países com os seus impérios coloniais, principalmente na África. E os Estados Unidos fez a independência americana foi concomitante à primeira Revolução Industrial, e os Estados Unidos tinham carvão e entraram um pouco mais
um pouco atrasado e tudo mais, mas até pela semelhança de língua com os ingleses, rapidamente se industrializaram. Enquanto os países europeus conquistaram os seus grandes impérios coloniais, né, construíram os seus grandes impérios coloniais, principalmente na África e na Indonésia, no Sudeste africano, no Sudeste asiático, o que é que fez os Estados Unidos? Foi para o oeste. Em meados por aí, por 1870, a estrada de ferro americana chegou ao Pacífico, né? E nesse caminho para o Pacífico, os Estados Unidos, enquanto os europeus conquistavam as suas colônias na África, os Estados Unidos conquistou o México. 2/3 do território mexicano foi anexado pelos Estados Unidos no século XIX, né? Califórnia, Texas, né? Novo México, os Estados Unidos simplesmente ocupou e anexou o seu território. Então, depois, inclusive, ele fez a guerra contra a Espanha, já no final do século XIX, essa coisa toda. Enfim, mas, de qualquer maneira, a energia estava na base da construção dos grandes países mundiais, né? Globais, né? De influência global. E o que é que aconteceu com o Brasil? Nós não tínhamos, né? Portugal não tinha carvão, nós não tínhamos carvão. Temos hoje, aqui em Santa Catarina, o carvão mais não tem grande qualidade siderúrgica, é um carvão chamado carvão vapor, insuficiente para ser considerado uma fonte importante de energia no Brasil. E passamos o século XIX inteiro agrícola, não é mesmo? Nós nos atrasamos na industrialização, praticamente não tínhamos a indústria brasileira dos anos 20 e 30, houve a primeira siderúrgica brasileira, que foi a Belgo-Mineira, nos anos 30, se não me engano, né? Muito bem, no final dos anos 20, o Brasil era um país agrícola. Qual era a energia do Brasil? Como é que nós construímos esse país, como disse, já disseram aqui aqueles que me antecederam, que era um país que só produzia matérias-primas de produção agrícola. Qual era a energia brasileira? Era o braço escravo. Quem construiu esse Brasil todo foi o braço escravo durante o século XIX inteiro, não é mesmo? Então, em final do século XIX, os Estados Unidos descobrem petróleo, né? E é impressionante a produção americana, na passagem do século XIX para o XX, os Estados Unidos já produziam 2 milhões de barris por dia, uma coisa absolutamente gigantesca. Muito bem. E com a descoberta do petróleo, os Estados Unidos, e com a energia absolutamente em quantidades enormes e baratas no mercado interno americano, os Estados Unidos partiu para construir a sua hegemonia geopolítica mundial durante o século XX inteiro. E isso ocorreu. Houve a Revolução Soviética, em 1917, a União Soviética passou a ser um ator importante, dividindo, de alguma forma, a hegemonia global, né? Mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos se consolidou ao longo desse século XIX como uma grande nação em ciência, tecnologia e indústria, né? O ápice disso foi em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética. Muito bem. E o Brasil? Sem energia, consideramos um país agrícola e sem uma indústria muito rudimentar. Entra o Getúlio. O Getúlio entra como decorrente de uma crise da Bolsa de Nova York, de 29, não é mesmo? Que desestrutura, inclusive, o poder no Brasil, que era o poder do cafeira. Nós vivíamos era o governo café com leite, aquele esquema café com leite, Minas e São Paulo que se sucederam no poder, e entra o Getúlio. E o Getúlio traz, isso foi a grande, né, novidade, traz a energia como um fator não só de soberania nacional, mas de desenvolvimento industrial brasileiro, né? Não tínhamos petróleo. O Getúlio passa para a água, né? Cria o Conselho de Águas nos primeiros anos, né? Veio a criar o CNP em 1937, o Conselho Nacional de Petróleo, e o Getúlio, então, introduz o fator energético como principal base de soberania nacional e desenvolvimento industrial brasileiro, né? O Getúlio, enfrentando dificuldades internas, eu não estou criticando nem elogiando, o Getúlio dá o golpe em 37, impõe a Polaquinha, a Constituição de 37, né, em que estatiza, quer dizer,
traz para o poder do Estado o subsolo, as riquezas do subsolo, e também da água em superfície, né? Muito bem. Com a criação do CNP, do Conselho Nacional do Petróleo, em 1937, então começamos efetivamente a explorar e produzir petróleo, começando com o campo de Candeias, na Bahia, de 41, que está sendo um monumento nacional. Aquilo é um monumento do povo brasileiro. O campo de Candeias está sendo vendido. Aquilo é um monumento nacional, meus amigos. É um produto, o primeiro produto da capacitação brasileira em descobrir e produzir petróleo. Está sendo vendido como se fosse uma caixa de banana, sei lá, uma coisa absolutamente inaceitável. Muito bem. E viemos. Só que tem o seguinte, o Japão, a Alemanha, isso é uma coisa interessante, porque a grandeza do Brasil, ela nos dá uma projeção internacional, queiramos ou não. A grandeza brasileira, isso é uma coisa fática, está entendendo? O Brasil tem uma importância mundial absolutamente intrínseca ao nosso próprio território e às nossas próprias riquezas naturais, como dizia o professor, esqueço o nome dele. Muito bem. E a Alemanha assina em maio de 45 a rendição incondicional e o Japão em setembro de 45. O que é que acontece? O Getúlio cai em novembro. Em novembro de 45, o Getúlio cai. Então, a hora que o mundo, né, a hora que o grande capital, a hora que grandes interesses financeiros internacionais resolvem a parada da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que, no final das contas, são dois conflitos ligados ao mesmo fenômeno, né, ao mesmo problema, à mesma causa, o Getúlio cai aqui, né? E aí, a Constituição de 37 é simplesmente desconsiderada e passamos a discutir e aprovar a Constituição de 46, que vem reabrindo o território brasileiro a interesses privados, a subsolo do território brasileiro, a água, tudo, né? Tem os da nossa idade, Requião, né? Nós somos privilegiados aqui, né? Nesse grupo aqui, né? Você e eu, nesse aspecto da nossa longevidade, não é mesmo, pessoal? Muito bem. Hein? Muito bem. Muito bem. E aí, o que é que acontece? Na minha infância e adolescente, tinha aquela expressão, o homem da mala. A capital federal era no Rio de Janeiro, com o Congresso Nacional, votando a Constituinte, e tinha um cara com a mala, né? E visitando os congressistas, essa coisa toda, para termos uma Constituição absolutamente liberal. E esse homem da mala carregava o dinheiro, que se falava, da ESSO e da Shell. A Constituição 46 abre novamente o território brasileiro aos interesses das grandes empresas internacionais. Muito bem. Chega, e aí, ontem eu fui contemplado com uma informação que não sabia. Quer dizer, um dos participantes lá na nossa reunião disse que o movimento Petróleo é Nosso começou em Paranaguá, né? Então, isso já mostra, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, porque Paraná, já em 48, 49, né, ele demonstra uma mobilização, a capacidade de mobilização da cidadania brasileira em relação a um grande problema nacional, que era o problema da energia, especificamente do petróleo. Muito bem. Então, muito bem. Então, o movimento Petróleo é Nosso vai às ruas, né, e força, enfim, é a manifestação do povo brasileiro, né? Enfim, não havia os meios de comunicação que existem hoje, mas tudo bem. Mas, de qualquer forma, o Getúlio manda uma mensagem para o Congresso que não estabelecia o monopólio estatal do petróleo. Isso é interessante, foi uma emenda de um deputado, que, desculpe também, esqueci o nome, acho, de São Paulo, né? E transforma a Petrobras, cria a Petrobras como monopólio estatal do petróleo. Isso vai acontecer em 1953. Por coincidência, o Getúlio se mata em 54, se suicida em 54. Então, e suicida em 54, assume o Café Filho, né? E o Brasil começa... grandes interesses internacionais começam a interferir na política brasileira. E aí, quero abrir só um parênteses, seguinte, energia não é um problema técnico, não é um problema científico, não é um problema econômico. Energia é um problema político.
E o problema, e como ensina o Frei Beto, a política é decorrente de uma ideologia que, por sinal, por sua vez, é decorrente de uma ética, né? Então, essa escadinha é importante. Então, entra, como disse o senador Requião, existe o consenso de Washington, em 1989. Interessante que o Muro de Berlim é derrubado em setembro, agosto, setembro de 89. Em dezembro de 89 tem o consenso de Washington. Então, são os 10 mandamentos, aqueles, né, que os Estados Unidos adquire a hegemonia completa na cena geopolítica mundial e decreta lá os 10 mandamentos, que tem privatização de estatais, destruição da legislação trabalhista, abertura total dos mercados, quer dizer, transforma isso para os países subordinados a ele, né, e sob sua influência, né? E começa o governo Collor e começam as privatizações. Então, acaba e termina, isso atinge o ápice com Fernando Henrique Cardoso, né, que privatizou mais de 100 estatais, inclusive a Eletrobras, a Telebrás. Nós estávamos no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, o CPQD da Telebrás, em São José dos Campos, era um dos principais do mundo. Nós estávamos na fronteira do conhecimento científico e tecnológico das comunicações, tá entendendo? E uma semana foi destruído, foi fechado. Eu conheço brasileiros que trabalhavam no CPQD, e o cara disse, não, é possível, em uma semana acabou o CPQD. Uma coisa assim, imagina, enfim. E quebra o monopólio, quebra o monopólio estatal, em 99, se não me engano, e entra, a Petrobras entra num processo de diminuição das suas atividades. Isso é uma decisão ética, ideológica e política, né? Então, cria os contratos de risco, aquela coisa toda, mas perde a eleição de 2002, né? Entra 2003, e aí o governo, e eu fui honrado com a chamada para ser diretor de exploração e produção da Petrobras, e o nosso governo, em 2003, diz o seguinte, transmite o seguinte: Petrobras, reassuma a sua posição de protagonista no setor de petróleo e gás no Brasil. Se for uma decisão política, é uma decisão política, puramente política. Só que tem o seguinte, tínhamos já 50 anos de investimento em ciência, tecnologia, treinamento do nosso pessoal, né, em toda a escala profissional da companhia. Quer dizer, a companhia era uma companhia forte, né? Essa decisão foi política, mas baseada num histórico que nós já tínhamos, como empresa, nós já tínhamos demonstrado a competência da companhia, já tínhamos descoberto os campos da bacia água profunda na bacia de Campos, não havia tecnologia. Eu era superintendente adjunto do centro de pesquisa já, né? E nós desenvolvemos tecnologia em um ano. Em um ano, nós fomos para águas profundas, foi criado o PROCAP, e dominamos como empresa monopolista, né? E dominamos, ganhamos o prêmio lá, que é chamado Nobel da indústria petrolífera, em Houston, na conferência de tecnologia offshore, né? Como monopolista, sem esse negócio de competição, é a competição que promove o desenvolvimento, nada disso. Muito bem. E entra o Fernando Henrique, quebra o monopólio, como já disse, e divide em blocos. E diz para a Petrobras, e orienta a Petrobras, diz a Petrobras, você vai ficar na bacia de Campos. Por que vai ficar na bacia de Campos? Porque já imbuído de um espírito puramente financeiro, financista, disse, não, é porque a bacia de Campos, nós já descobrimos petróleo lá. Em geologia do petróleo, a gente tem se aplica perfeitamente aquela frase, aquela expressão do caminho das pedras, né? É uma expressão puramente geológica, isso, né? Quando a área de exploração descobre o modelo de acumulação, aí descobre descobre outro. Então, era Campos, em águas até profundas, né? Mas no pós-sal.
O pós-sal é o que está acima do sal. O Luiz Fernando Veríssimo fez essa pergunta. Como é que é o pós-sal? Como é que o pré-sal está embaixo do sal e o pós-sal, que você perfura antes, está em cima do sal? Então, esse antes e o pós fica aparentemente uma contradição, né? Então, eu disse, não, mas na geologia a gente estuda de baixo para cima, do mais antigo para o mais novo. Então, o pré-sal é que ele é mais antigo do que o sal. Muito bem. E estavam na Bacia de Campos. E o Fernando Henrique disse, olha, deixa as outras áreas, abre, está tudo aberto, deixa as outras áreas para que as companhias estrangeiras venham aqui com a sua competência, com a sua grana, né, para investir e resolver o problema brasileiro. Isso não aconteceu, não é, Reguão? Isso não aconteceu, pelo contrário. A Shell era detentora de um bloco de exploratório em cima da acumulação de Libra. A acumulação de Libra tem 10 bilhões de barris. E a Shell parou o poço no meio do sal. Por que parou o poço no meio do sal? Por duas coisas. Primeiro, desconhecimento geológico. Segundo, isso é importante, porque a origem do petróleo brasileiro tinha sido descoberta lá atrás e era quase um segredo da companhia mesmo. E, segundo, porque não tinha tecnologia para perfurar 2.000 metros de sal. Não é difícil a construção de um poço, porque o sal se movimenta, sabe? A broca fura e o sal se movimenta em cima e prende a coluna de perfuração. Então, é um problemaço. Muito bem. Mas mais do que isso também, porque a Shell já era um fundo de investimento. E a Shell, que não tinha nada a ver com o Brasil, nenhum compromisso, quem imagina. Então, a Shell disse, olha, estou gastando dinheiro, não vou conseguir perfurar até embaixo, não sei o que é que eu vou encontrar embaixo desse sal, o que é que eu estou fazendo aqui? Devolveu o bloco, com 10 bilhões de barris embaixo. Agora tem um problema, tem um detalhe, sabe, Requião? Porque a Petrobras era sócia da Shell, no bloco. E sabia, tinha conhecimento, né? Não tinha conhecimento de perfuração de poços, né? Naqueles 2.000 metros de sal, mas sabia que a área era muito prospectiva e devolveu o bloco. Por quê? Porque a Petrobras obedecia às ordens do seu controlador, que era o governo federal, que já era um governo liberal, que não quer gastar dinheiro, não. Então, deixa para os outros gastarem, que nós não temos nada a ver com o Brasil. O investimento nosso tem que ser com o risco mínimo. Nós não podemos... E devolveu a Petrobras. Era sócia e o bloco foi devolvido. Muito bem. Aí, com o governo Lula, em 2003, né, Petrobras reassume como eu disse, o seu protagonismo. E nós, então, tiramos as sondas da Bacia de Campos e pusemos no Espírito Santo, descobrimos logo Golfinho, começamos a fazer descoberta no Espírito Santo, fomos para Sergipe, Alagoas, descobrimos uma grandes reservas de óleo leve e muito gás no offshore, na área marítima de Sergipe, e viemos para a Bacia de Santos. A Bacia de Santos estava abandonada. A maior bacia sedimentar no mar brasileiro estava abandonada, né? E viemos para a Bacia de Santos. Fizemos logo descobrimos o maior campo de gás do Brasil, que é Mexilhão, não foi? Foi logo a primeira descoberta, que uma conhecida articulista do Globo chamou de Mexilinho, porque sabe, Requião, a gente descobriu o campo, e o segundo poço que nós demos foi seco. E aí isso explodiu na imprensa antinacional brasileira, na grande mídia, e a Miriam Leitão chamou o campo de Mexilhão de Mexilinho. Só que tem o seguinte, nós estudamos que cada poço de petróleo é um projeto de pesquisa. Nós estudamos e demos de terceiro poço, e aí confirmou o campo. E hoje é o maior campo de gás do Brasil. Muito bem. E viemos. E aí nos deparamos com as grandes oportunidades na Bacia de Santos. Nós tínhamos que perfurar 2.000 metros de sal, né? Muito bem. E aí sim, aí é que se manifesta uma decisão política ligada à soberania nacional. O governo, em nenhum momento, o acionista controlador chegou para mim e disse, você está gastando demais. Em nenhum momento. E nós gastamos mais de 200 milhões de dólares no primeiro poço, né? Isso é uma decisão política que tem embaixo, na sua base, conhecimento geológico e de engenharia. E furamos um poço. Por que gastamos 200 milhões, mais de 200 milhões de dólares? Porque o poço parava no sal, com problema,
Nós constituímos um grupo de engenheiros, os melhores da companhia, com a Universidade Brasileira, junto com a Universidade Brasileira, e o posto parava, olha, estuda, que a gente vai continuar. E o pessoal desenvolvia os estudos, furava mais um pouco e parava. E foi 200 milhões de dólares. Em nenhum momento o acionista controlador chegou para a gente lá da área de exploração e produção dos povos. Estão gastando demais. Em nenhum momento o acionista controlador deu uma de Shell, né? Ou dos fundos de investimentos que dominam, que são os proprietários da Shell. E descobrimos o pré-sal. E aí foi. Quando se descobre o pré-sal, o primeiro poço, inclusive, não tinha óleo, tinha um gás com grande quantidade de gás carbônico, mas aí nós fomos para a área de Tupi, né? E descobrimos o campo de Tupi, né? E aí se confirmou a grande expectativa do pré-sal. Quando isso acontece, isso foi em 2006, quando isso acontece, 3 meses depois, Requião, os Estados Unidos reativam a quarta frota. Antes disso, houve espionagem na Petrobras, como todos nós sabemos, foi espionagem na presidência da República, na Petrobras, né? O computador do posto descobridor foi roubado no Porto do Rio de Janeiro. Nós viemos a Brasília falar com o chefe da ABIN, tinha CIA envolvida nisso, com certeza, entendeu? Então, tudo isso, quer dizer, quando a gente descobre o pré-sal, o Brasilzão, que não tinha energia, vamos lá, não tinha energia, não, tinha energia. A Eletrobras, a energia hidrelétrica brasileira é importantíssima, sempre foi importante desde a virada do século, quando nós começamos efetivamente, no século XIX para o XX, a produzir energia elétrica no Brasil. Então, é importantíssimo. Só que tem o seguinte, a energia hidrelétrica ela não é suficiente para dar não só energia, mas todos os subprodutos do petróleo que compõem a base para o desenvolvimento industrial. Não é mesmo? Então, mas aí o pré-sal veio, nós éramos, na verdade, um gigante com pés de barro, porque não tínhamos a energia suficiente para projetarmos o país. Isso é importante. Aí é que está. Com a descoberta do pré-sal, nós tivemos, afinal, em toda a nossa história, né, todas as condições de construirmos um projeto de país soberano, né, com ciência e tecnologia brasileira, com a indústria brasileira, com a empresa privada brasileira. Está entendendo? Então, isso é inadmissível. Isso foi, claro que do outro lado da mesa tem gente com muita inteligência, muita tecnologia, nos acompanhando, passo a passo. Os caras, né? Então, o pré-sal veio dar essa base e efetivamente, começou-se a construir um projeto de soberania nacional e desenvolvimento autônomo brasileiro. Aí vem acoplado isso o BRICS, né? Quer dizer, como é que o outro pessoal do outro lado da mesa que está nos acompanhando diz, pô, esse pessoal agora descobriu petróleo, tem energia para caramba, né? Está lá tratando, mas seguinte, não bastou esse pessoal descobrir petróleo. Esse pessoal está se juntando a China, a Rússia e a Índia e a África do Sul. Isso é inaceitável. Para o poder do capital mundial era inaceitável. A China já... É interessante que a China não tinha, em 2006, essa expressão que tem hoje. A China estava dando seus primeiros passos de confronto, né, na cena geopolítica, confronto com os Estados Unidos, né, na cena geopolítica global. Né? Mas aí está. Então, isso passou a ser inaceitável para o grande capital e para o grande poder. E aí entra um ponto importantíssimo, né, que, às vezes, a gente se esquece. Nós, em 2002, com as eleições de 2002 e a partir de 2003, nós conquistamos o governo brasileiro, mas não conquistamos o poder no Brasil. Né? E essa foi a grande equação que se montou para nós, enfim, os nossos governos irem paulatinamente conquistando o poder, mas isso aí, certamente mapeado pelo quem está do outro lado da mesa, fizeram o que fizeram. Né? Muito bem. E a joia da coroa dessa política... às vezes a gente se surpreende. Não, o camarada vendeu a Six aqui. A gente depois eu vou terminar com a visão do Paraná, né? Vendeu a Six, vendeu o Mataripe, mas puta, que absurdo. Não. Essas pessoas que estão no poder, o poder efetivo no Brasil conquistou o governo com esse governo, com o golpe de 2016. Né? Existiam o governo e o poder.
Eles podiam fazer o que eles quisessem, e fizeram o que eles quisessem. Né? Muito bem. Então, olha, nós temos que abrir totalmente a economia brasileira e o Brasil dentro de um projeto. Às vezes a gente, repito, às vezes a gente se surpreende, se revolta com toda a razão. Vender uma tarifa. Não, meus amigos, esse pessoal tem um poder de país com muita competência. Nós estamos lidando contra um poder de país que transforma o Brasil numa colônia, já transformou o Brasil numa colônia. Esse é o governo de país. Tudo que está acontecendo é absolutamente normal. Não tem nada da gente se surpreender. Está dentro de um projeto de país não soberano, subordinado ao grande interesse internacional, anti-brasileiro, até conduzido até por um país estrangeiro, pelo Departamento de Justiça norte-americano. Isso está cara de todo mundo, não é mesmo? Então, é isso que está acontecendo na Petrobras. Entraram na Petrobras e desmontaram a companhia. Que eu estou já me alongando demais, eu peço desculpas aí. Vamos dizer, das maiores medidas que os nossos governos tomaram foi o seguinte: Petrobras, quando a gente assumiu em 2003, a Petrobras já tinha se transformado num monte de unidades de negócio, né? Ativos, né? Uma coisa assim. Então, cada refinaria é uma unidade de negócio, a SIX é uma unidade de negócio. Então, uma coisa toda desarticulada. O que nós fizemos foi o seguinte: reconstruímos a integração da companhia. Transformamos a empresa numa unidade, uma empresa integrada de energia, né? Do poço ao posto, aquela velha frase, mas com as petroquímicas, com as fábricas de fertilizantes, com a petroquímica, com as termoelétricas, fomos para biocombustíveis, essa coisa toda. E aí vou abrir logo um parênteses aqui também importante. Muita gente, eu ouvi isso, inclusive no Congresso Nacional, lá numa audiência pública, disse: não, mas, Estrela, você está no pré-sal, mas o mundo já está numa transição energética. Como é que a gente vai produzir o pré-sal? Esse negócio, o petróleo é coisa do passado. Né? Então, conseguiram convencer, inclusive, pessoas da Petrobras. Eu conversei com isso, pessoas da Petrobras. Né? Então, muito bem. Quando não, né? A nossa matriz energética... nós estamos numa transição energética. Tudo que a gente tem que fazer no Brasil é a transição energética para energias não poluentes, essa coisa toda. Muito bem. Então, eu pergunto, camarada, o Brasil, nós somos hoje a 13ª economia do mundo, mas em termos de... já fomos a 6ª, em termos de consumo de energia por habitante, estamos além do 50º lugar. Quer dizer, então, um país desse, né, que tem uma riqueza econômica gigantesca, mas é um dos 52º, 3º lá, de consumo de energia per capita. E consumo de energia por habitante é medição de qualidade de vida. Né? Então, o que é que acontece? Nós somos um país rico, mas um povo com uma distribuição de renda gigantescamente injusta. A concentração de rendas do Brasil é uma das maiores do mundo. Não é mesmo? O nosso atendimento a um dos itens lá do consenso de Oslo chegou ao máximo. Nós somos equiparados, em termos de distribuição de renda, nós estamos junto dos últimos países do mundo. Em termos de impostos, né, impostos sobre a renda, sobre o rendimento, sobre propriedades, também estamos. Então, e na nossa matriz energética é uma das mais equilibradas do mundo, é 55-45. 55 fósseis, 45. E esse país, meus amigos, vamos lá, a influência humana no aquecimento global, cadê o Salamone? Está aí? Não? Está ali. Professor Eduardo Salamone. Inclusive, a Universidade Federal do Paraná, na área de geociências, né? Tem estudos dizendo o seguinte: ocorreu a influência humana após a primeira Revolução Industrial, ocorreu, mas a interferência, o tamanho dessa interferência no aquecimento global é discutível. Está entendendo?
Então, mesmo que seja grande essa coisa toda, eu não vou entrar nesse aspecto agora, seguinte, quem poluiu a atmosfera do mundo, governador Requião, não fomos nós. Então, essa transição energética, a matriz energética do mundo hoje é 80-20. É 80 fósseis e 20 renováveis. E nós temos uma matriz energética de 55-45. Muito melhor, muito, de acordo com a abordagem, essa abordagem de aquecimento global, é a melhor do mundo. Então, quem tem que pagar essa conta são os países desenvolvidos, que têm 80% da sua energia em combustíveis fósseis, e não o Brasil. Quer dizer, chega na hora que a gente descobre o pessoal brasileiro, não podemos. Né? Você não pode... Então, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Quem tem que pagar essa conta não somos nós. Quem tem que pagar essa conta são os grandes países industrializados do mundo. Está entendendo? E outra coisa, com o nosso pequeno índice de consumo de energia per capita, esse país, os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris por dia, a China 15. Né? Com nós temos que aumentar enormemente o consumo de energia do nosso povo. A gente consome tranquilamente 10 milhões de barris por dia de óleo equivalente. 6 milhões de petróleo e 4 milhões em energia renovável. Assim mesmo teríamos 60-40, que seria uma matriz energética extraordinariamente bem equilibrada. Então, é isso, está entendendo? Tudo bem. Mas destroem a Petrobras. Então, vamos destruir a Petrobras, que é a joia da coroa, é uma das joias da coroa, está entendendo? E aquela Petrobras, integrada, foi esquartejada, vem sendo esquartejada, dentro de um projeto de país que é isso mesmo, é o mercado absoluto como força absoluta e poder absoluto, né? A dolarização, essa coisa toda. Então, esse é o nosso desafio. Como é que nós vamos enfrentar essa parada? Porque nós estamos vou repetir aqui, nós estamos enfrentando uma parada, uma escolha que não é uma escolha entre duas visões de país, um pouco menos ou um pouco mais nacionalista, com a interação global um pouco diferente. Não, tem dois pratos nessa balança. Essa balança tem dois pratos, que vai ser decidida agora nas futuras eleições. É um Brasil retomando a nossa importância com as nossas riquezas, com a distribuição com a exploração das nossas riquezas por empresas brasileiras, no caso do petróleo e gás natural pela Petrobras, né? E com a distribuição de renda e que sejamos os senhores e os donos dessa política, somos nós que resolvemos a política energética brasileira e outras tantas. E um país que é uma colônia, que já está, nós hoje já praticamente somos uma colônia do grande capital internacional. É isso que nós vamos decidir. Né? Nós estamos decidindo o futuro do Brasil para as próximas décadas. Né? Então, como faremos? Essa é a grande pergunta. Né? E ontem eu participei do movimento, deixa eu ver aqui, é importante dizer, antes de dizer isso, é importante a gente tocar num ponto. Há um mês atrás, o professor Márcio Postman, pela primeira vez eu vi na televisão, uma entrevista dele muito boa, ele disse o seguinte, ele é da Unicamp, né? Ele disse o seguinte, olha, nós estamos entrando, o mundo está entrando numa fase de desglobalização. Né? Tivemos ele faz um histórico a partir da primeira Revolução Industrial, em fase de globalização, em que há um grande poder hegemônico, quase predominante no mundo, e fase de desglobalização em que o mundo é multipolarizado. Então, ele prevê o seguinte, até com essa guerra, o produto dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, em que as medidas econômicas foram para estrangular a Rússia e que não estão dando resultado, quer dizer, o dólar está perdendo a sua posição de moeda universal, né? Estão entrando outras moedas, os grandes países já fazendo transações comerciais, inclusive de petróleo, né? Com moedas locais. Né? Então, ele disse o seguinte, o mundo vai entrar numa fase de desglobalização. E no mundo desglobalizado,
assumem grandes importâncias geopolíticas mundiais os grandes países, os países mais ricos em recursos naturais e os países com maior poder de consumo interno, com melhor condições de mercado interno. Esses países vão ser os grandes atores da nova cena política mundial e outros polos constituídos por países menores, mas que vão se juntar com interesses comuns para brigar nessa nova cena mundial. Então, essas eleições que nós vamos enfrentar, e esse desafio que nós vamos enfrentar, vai ser inserido já nesse novo plano mundial. Quer dizer, ou nós nos atrelamos como colônias, como um país gigantesco e submisso a um grande polo que já existe, que é o polo que está sendo demolido, está colapsando, que é o polo norte-americano, principalmente norte-americano e europeu, aquela coisa toda, ou nós assumiremos, afinal, a nossa importância mundial pelas nossas riquezas, que sempre existiram, estão aí à nossa disposição. Né? Muito bem. Então, essa escolha vai ter que ser feita, pelo povo brasileiro. Aí entra o Requião. Né? O Requião tem uns 2 anos, né, Requião? O Requião foi o primeiro que botou o pé na porta, né? E abriu aquela porta, não deixa mais a porta fechar. O Requião disse, não, tudo isso está sendo feito, a gente convoca um referendo para anular isso aí. E aí a gente vai na nossa Constituição, a Constituição brasileira, a Constituição de 88, parágrafo 1º, artigo 1º, o Brasil é uma república federativa baseada nos seguintes conceitos. Conceito 1 é soberania nacional. 1 é soberania nacional. E tem um artigo 1º, isso não tem na Constituição de 46 e em outra Constituição brasileira. O artigo 1º, o parágrafo único diz o seguinte, todo o poder emana do povo, que o exercerá indiretamente, de acordo com a letra da reunião, ou diretamente. Né? E aí nós vamos ao artigo, eu fui procurar, não sou advogado, né? O artigo 14, diz assim, o povo exercerá o poder no Brasil através de tal, aí o senador Requião, plebiscito, outros referendos que dependem do Congresso Nacional, mas diretamente. O número 3, o povo tem direito constitucional de exercer o poder do Brasil diretamente. E aí entra esse folheto que nós vimos ontem. É o seguinte, e o Paraná, o Requião, e todos vocês paranaenses, né? Aliás, eu esqueci de falar no início, mas depois vou falar no fim. Não foi... a minha ligação com o Paraná, eu tenho uma ligação, eu vou abrir um parênteses para não esquecer, tem uma ligação familiar com o Paraná, tem uma ligação familiar com essa casa aqui, coisa que está sendo presidida agora pela deputada Luciana Faria. Porque o meu primo sanguíneo, direto, foi presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Trajano Bastos de Oliveira. Né? É meu primo sanguíneo, é filho de um tio meu, irmão de minha mãe, né, que veio para o Paraná na década de 20, sabe, deputada? Foi para Guarapuava, casou-se com ele era pobre, naquela época a gente chamava que era o caixeiro viajante. Essa gurizada não sabe nem o que é isso, né, mas era o caixeiro viajante das máquinas Singer, inglesa, máquina de costura. Né? Ele foi para Guarapuava e casou-se com uma filha de um grande fazendeiro, rico. E fez a família em Guarapuava, a tia Judite Bastos, né, de Guarapuava. Né, então, e o filho, ele político, e o Trajaninho, que a gente chamava ele, né, Trajaninho foi prefeito de Guarapuava e foi presidente dessa casa. Então, eu estou aqui em casa, quase. Né? Isso é interessante. Né? Muito bem. Então, isso é uma coisa interessante que a gente está aqui conversando. Eu não sou um estranho nesse ninho aqui, né? De alguma forma. Muito bem. Então esse folheto, né? E aí vem ao Paraná, com o exemplo da Copel. Né? Quer dizer, um movimento do povo paranaense, não é mesmo? Mais de 100 entidades, ontem eu soube disso, mais de 100 entidades se mobilizaram, né? Junto com o Requião, né, para evitar
a privatização da Copel. Então, o Paraná tem todas as condições históricas, inclusive na dimensão brasileira, né, iniciarmos, aí eu entro junto, eu ponho esse mosco para participar junto, o movimento do povo brasileiro. E aí entra o que o nosso governador falou, né? Quer dizer, vamos eleger o Lula? Vamos eleger o Lula. Mas o Lula precisa da gente. O Lula sozinho, ele tem o desafio é gigantesco. Ele está lutando com grandes forças mundiais. O grande poder mundial, que está sendo, inclusive, está sendo ameaçado, está se vendo ameaçado para perder o poder mundial. Então, nós precisamos apoiar o Lula, não é mesmo? E com um movimento popular, como diz o senador Requião, o povo organizado, para nós efetivamente assumirmos. É um sonho, mas a gente tem que partir para essa etapa. Não há outra alternativa. É o seguinte, cumprindo a Constituição, não é romper, porque esses caras romperam a Constituição, não fomos nós. Não é mesmo? Esses caras recolonizaram o Brasil contra a Constituição, como o Requião falou, contra a lei, contra a nossa lei. Então, essa é a saída. Nós não temos outra saída senão apoiarmos o Lula com o povo organizado para dar ao Lula a sustentação de começar com as medidas provisórias, como o Requião falou. Começa com medida provisória. E pronto. Tem que ser aprovado pelo Congresso, o povo vai à rua e força o Congresso. E pressiona o Congresso. Né? Então, é isso. Essa é a minha tentativa de contribuir para vocês. Né? E só para... Porque no título da minha intervenção está Petrobras e o Paraná. Né? O Paraná é um estado importantíssimo para a Petrobras, e eu participei disso quando a unidade industrial foi instalada em 91, e eu fui a superintendente-geral do SEMS em 92. Eu acho que eu já era, agora eu não me lembro, mas sabe, a gente vai ficando velho, vai... Muito bem. E a unidade do SIX é um dos principais centros de pesquisa, né, da América Latina. Isso é uma coisa que pertence a nós. Está entendendo? Quando você vende uma unidade dessa, como foi Mataripe, né, você vende... E o lucro que você... Não é o lucro, o dinheiro que você obtém da venda, distribui para os acionistas, inclusive a maioria estrangeiros. Quer dizer, esse patrimônio foi construído com o dinheiro do povo brasileiro, porque a Petrobras pertence ao povo brasileiro. Então, na verdade, nós estamos sendo saqueados. Vende para passar o dinheiro para lá, o nosso dinheiro, nossa grana, produz o nosso trabalho, com pagamento de impostos, produz o nosso trabalho, que construíram o Mataripe, que construíram a SIX, a nossa inteligência, a nossa competência como sociedade. Né? E isso não pode ser alienado. Quando uma outra empresa adquire uma empresa que tenha um conteúdo científico e tecnológico, ela está, na verdade, ela está comprando e o Ricardo falou nisso muito bem. Quando uma empresa adquire outra, ele adquire a competência dessa outra empresa que ele está construindo. Também, até com um valor muito maior do que, efetivamente, a coisa material ali. Então, é isso. Nós temos que ir para a rua, na verdade é isso, nós temos que nos organizarmos, né? E o Paraná, como eu disse, é um exemplo disso, para dar o apoio ao Lula, né, como o Requião falou, está entendendo? Para a gente efetivamente retomar o poder, com o povo brasileiro, retomar o poder para reconstruir. Na verdade, nós vamos reconstruir o Brasil, porque o Brasil está... Esses caras estão passando o trator, destruindo todas as nossas... e vendendo a história da nossa competência de construção de grandes empresas e uma sociedade justa, igualitária e democrática. Né? Então, era isso. Muito obrigado. A primeira pergunta é como recuperar a Petrobras para que ela volte a participar ativamente do desenvolvimento do nosso país. É isso aí que nós já conversamos. Né? Nós temos que, através de medidas do Executivo, e o governador Requião já tocou nesse assunto, e até com medidas provisórias, começar anulando isso tudo que foi feito. Isso não tem outro jeito, até por serem ilegais, não é mesmo?
Então, começar anulando, porque se nós começarmos a governar e aceitarmos... Estrela, por favor. Oi. A nossa técnica é colocar o Estrela no ar. Parece que o pessoal da televisão encerrou a reunião já, foi embora? Ah, sim, perfeito. Então, quer dizer, de maneira nenhuma nós podemos aceitar que comecemos ganhando a eleição, começamos a governar, nós nos focarmos na gestão disso que está aí. Isso que está aí, toda essa estrutura, né, anti-brasileira, antinacionalista e contra a Petrobras, né, que fragmentou a empresa, tem que ser destruída. Né? Gasodutos, BR, as refinarias, tudo tem que voltar para a Petrobras. Está entendendo? Inclusive, o professor Gilberto Bercovici diz o seguinte: olha, isso, pelo preço que foram vendidos, né, quem comprou não é comprador, é receptador. Está entendendo? Então, isso é um caso. E, segundo caso, nós estamos tratando de soberania nacional. Soberania nacional não tem preço, não é questão econômica. Está entendendo? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é recuperar, é entrar em Mataripe no dia 3 de janeiro e assumir a refinaria de Mataripe. Não é mesmo? Por isso é que tem as medidas provisórias. Está entendendo? Nós temos que anular isso tudo que está aí, os nossos campos. Outro dia estava conversando que mas campos terrestres estão vendendo os campos maduros da Bacia de Campos, os grandes campos maduros, não é a Petrobras. Primeiro, o seguinte: subsolo é uma questão, pertence ao povo brasileiro. O subsolo não, as reservas petrolíferas têm que ser exploradas e aproveitadas ao máximo. E só a Petrobras no Brasil tem a competência para você fazer a otimização da recuperação dos nossos campos. Você passa para uma empresa estrangeira, ela não tem competência para isso, então, certamente, nós vamos deixar reservas lá embaixo, sem serem produzidas. E isso é nosso patrimônio estratégico natural. Então, temos que rever isso tudo, temos que anular tudo isso. Né? E vamos sentar na mesa para discutir como é que nós vamos ressarcir, como é que nós vamos, compensar essa decisão, porque é uma decisão política, e política de soberania nacional. Eu estive no Iraque, eu estive no Iraque e descobri o Majnun. A Petrobras descobriu um grande campo, o maior campo, dos maiores campos do mundo. Né? O governo iraquiano nos chamou e disse: olha, vocês descobriram um campo muito grande aí. Não é possível que a gente deixe isso como numa empresa estrangeira, ainda que estatal, de um país amigo como o Brasil. Então, nós estamos comunicando a vocês que, na semana que vem, nós estamos recuperando, nós vamos assumir o controle da Braspetro Bagdá. Está entendendo? Agora, vocês chamam o pessoal do Rio para a gente discutir como é que nós vamos ressarcir. Isso é outra discussão. Como é que a gente vai... E é o que nós temos que fazer, chamar o cara e dizer: olha, esse bem foi indevidamente vendido para vocês, então nós estamos reassumindo o controle dessa unidade e vamos sentar na mesa para ver como é que a gente vai resolver essa parada. Não é mesmo? Isso aí. Sim. Tá bom. Aqui. Vera PCdoB. Como um governo comprometido com a soberania nacional, quais os caminhos para avançarmos na aplicação de um novo projeto nacional de desenvolvimento? É isso mesmo, que então a gente tem que primeiro recuperar tudo, depois dizer: agora vamos sentar com a participação do povo brasileiro, com a participação mesmo do povo brasileiro, para construir um projeto nacional soberano, independente, num país justo, igualitário, com distribuição de renda e de riquezas, entendendo, para nós, efetivamente, como povo, como cidadãos e como povo, assumirmos o Brasil. Será importante que o Estrela comentasse o caso do Centrão Duto, que requer destinar... Pois é, quer dizer, nós, olha, meus amigos, novamente, a Petrobras o investimento da Petrobras é o investimento do povo brasileiro, não é mesmo? Então, nós construímos o Gazene, antes da descoberta do pré-sal, entendemos a importância do gás,
como dentro da matriz energética brasileira e como promotor, enfim, concentrador de grande potencial de desenvolvimento nacional, e construímos o Gazene. A gente importava o gás da Bolívia, até hoje importa, né? Era um mínimo de 20, abaixo de 30 milhões de metros cúbicos por dia, a gente importava, né? Mas construímos o Gazene e mais 2 terminais de regasificação, quer dizer, a gente ia importar o gás liquefeito, regasificava, um em Pecém, no Ceará, e outro na Baía de Guanabara, né? E aí descobrimos o pré-sal. Aliás, isso é uma das características da indústria do petróleo, né? E vocês do Refino conhecem muito bem isso, né? O mercado muda, a exploração descobre novos campos, o mercado de consumo muda, a gente tem que adaptar as nossas refinarias, né? O pessoal, não, mas estamos importando combustível porque estava uma bagunça. Porque a Petrobras sempre fez isso, sempre adaptou o parque de refino às nossas necessidades de consumo. Entrou o etanol, que desequilibrou o mercado, depois entrou, eu estava na diretoria, o carro flex. Isso teve um impacto no consumo de combustíveis líquidos no Brasil gigantesco. A gente teve que se adaptar, isso é o trabalho da Petrobras mesmo, e vai se adaptando, né? As refinarias eram com projeto para óleo leve, aí descobrimos campos com óleos pesados, começamos a reformular o projeto das refinarias, depois surgiu o pré-sal com óleo leve novamente, com muito gás. Por isso é que tem que ser um sistema integrado, sob coordenação política, técnica e econômica do seu acionista controlador, está entendendo? É tranquilo isso, né? Então, vendemos os nossos gasodutos. Isso é um absurdo, porque o gasoduto, você não... É aquele negócio do mercado, né? Não, o gasoduto, quando você vende no gasoduto, você vende no monopólio de distribuição de gás, não é mesmo? Quando você vende uma refinaria, como aconteceu com o Mandaripe, porque as nossas refinarias justamente são espalhadas para o Brasil inteiro, para cada um ter a sua região de atendimento. Quando você privatiza uma, ela fica monopolista. Por isso que os baianos estão pagando mais caros os combustíveis, porque o cara que manda em Mataripe, porque ele digita o preço. Não é mesmo? Então, isso é importantíssimo, né? E o gasoduto, isso é um absurdo. Quer dizer, 10 bilhões de dinheiro público, de recursos públicos, né? 100 bilhões. Né? É um absurdo isso. Isso tudo tem que ser, primeiro, estancado, não só estancado, mas revertido para o domínio e a administração e a gestão do Estado brasileiro. Como ele pode afirmar que ainda há de recursos para descobrir, inclusive no mar territorial do Paraná e de Santa Catarina? Stresser, né? A atividade exploratória, ela é feita o seguinte: primeiro você descobre os campos mais fáceis de você descobrir. Por exemplo, você descobre mapeia, diz, não, esse é o caminho das pedras, então vai descobrindo. Só que tem o seguinte: com o passar do tempo, os campos diminuem de produção. Então você tem que manter as equipes, né, na área de exploração, trabalhando, porque os campos vão diminuindo de produção e você vai descobrindo novas províncias. Então, a área do pré-sal mapeada está aqui, boa parte dela fronteiriça a Paraná e Santa Catarina, né? Então, é isso, tem que continuar o esforço exploratório, as equipes da Petrobras trabalhando em cima, né, para vislumbrar e descobrir novas áreas prospectivas, perfurar num esforço que é para o Brasil inteiro, né? Também não é só para a gente produzir aqui uma região particular, no Brasil inteiro, né? Não só no pré-sal, mas também a área equatorial nossa, a faixa equatorial nossa, que tem grande potencial petrolífero, né? A noção de soberania nacional e recursos naturais não deveria ser discutido no ensino fundamental e médio, mas perfeito, né? Carlos Eduardo, cadê ele? Isso, perfeito. A noção, meus amigos, a noção de pertencimento do país pelo nosso povo tem que ser ensinada aos meninos, durante as primeiras letras, né? Eu tenho netos tenho um filho que casou-se 2 vezes, então eu tenho netos de 10, 11 anos de idade, né? E vejo isso, está entendendo? Quer dizer, você tem que ensinar o Brasil a esses meninos, aliás, tem que ensinar o globo, o planeta a esses meninos. Eu sou favorável que começou com 6, 7 anos, o primeiro presente que o menino tem que ganhar é o globo terrestre.
para saber que nós, assim como brasileiros somos proprietários do Brasil, a humanidade é proprietária do planeta. Nós não somos diferentes em termos de deveres e direitos a outros povos do mundo, não é mesmo? Então, isso é importantíssimo, essa pergunta é fundamental, né? Não é para você ser geólogo, não, porque aí vão dizer, não, esse cara, negócio é de geologia, essa coisa não é isso, é uma questão de cidadania mesmo, né? Qual a responsabilidade do governo do Estado no desmonte e entrega das subsidiárias da Petrobras no Paraná? É isso, não é verdade? Esse é o grande projeto do Brasil, que tem governo federal e governo estaduais. No Rio de Janeiro, privatizaram a SEDAI, um patrimônio do povo do Estado do Rio de Janeiro foi privatizado, né? Então, é isso tudo. Essa é uma política de cunho federal, mas que está na eleição de 2018, que foi uma eleição contaminada por ferramentas eletrônicas que interferiram na escolha livre dos cidadãos e tudo mais. Nós, no Rio de Janeiro, elegemos um miliciano, governador do Estado. Não? Então, os estados... Agora, tudo isso tem que ser revertido. Tudo isso tem que ser revertido, não há outro jeito. E, para reversão, o povo tem que ir para a rua, tem que se manifestar mesmo. Existe alguma perspectiva, em caso de troca de governo federal em 2023, na redução dos preços da gasolina? Mas é claro, a presidenta do nosso partido houve lá uma reunião interna, e nós estamos, inclusive, discutindo o preço de combustível como se fosse para obter uma lei que regule o preço de combustível. Não, o preço de combustível é política pública. Isso sempre foi na Petrobras. Nos 9 anos que eu passei lá, olha, está mais caro, mais barato, vamos administrando. É política pública do Executivo. Não pode ser feito preço aliado, mas tem que colocar o preço do refino. Por que preço do refino? Tem que colocar o sistema todo do Petrobras. O preço do combustível no Brasil tem que ser de sustentação do sistema Petrobras, né? E o menor preço possível, né? Porque, mas os investimentos, quem tem reservas, o mercado financeiro prover os recursos para você fazer investimentos, está entendendo? Então, não é isso. O preço do combustível interno tem que ser o menor preço para o consumidor brasileiro, mantendo a sustentação do sistema Petrobras e, às vezes, com prejuízo. Não tem problema nenhum. As empresas dão prejuízo também, mas vai ao mercado financeiro e o mercado financeiro vai dizer, não, o que é que você tem para me oferecer? Pô, nós temos 100 e tantos bilhões de barris. Mas você tem 100 e tantos bilhões de barris, mas não tem como produzir. Temos competência científica, tecnológica e operacional para produzir. Então, essa é a garantia que o banco quer. O banco quer que você ofereça recursos, né, e tenha competência operacional para produzir esse recurso para pagar ele. Inclusive, lá atrás, a gente fomos e o banco botava 30 anos, 40 anos para a gente pagar. Porque sabe que os caras têm petróleo, sabem tirar. Então, não vão nos pagar. Então, é isso. Da redução dos preços da gasolina, eu disse, e não pode ter lei, isso aí vai amarrar a decisão do governo. Está entendendo? Isso, o preço de combustível é diariamente. Eu passei lá, a gente não brigava, mas, olha, precisa aumentar, precisa diminuir o preço e tudo mais. É isso tudo. Isso pertence à gestão rotineira, cotidiana da companhia. Inicialmente, o pré-sal foi bastante desacreditado. Disseram que isso aí é coisa do PT, essa coisa eles estão mentindo para o povo brasileiro. Essa coisa. Muitos chegavam a dizer que nunca encontraríamos petróleo em águas profundas. Guilherme Estrela, se a Petrobras fosse uma empresa privada, arriscaria tudo que arriscou para buscar petróleo. Mas é claro que não, a Shell não quis pagar lá. Né? Alguma empresa privada já investiu tanto em prospecção? Não investiu. No Brasil não investiu, porque é aí que está. O que a Shell vai investir no Brasil se ela tem uma área mais rentável, aonde for? Né? Ela não quer saber, ela não tem nenhum compromisso com o Brasil, zero compromisso com o Brasil. A Shell e qualquer outra empresa estrangeira. Né? O negócio da operação única, que o Requião falou, é fundamental, porque é o operador dos consórcios, é o operador que manda nos projetos. Tá entendendo? Então, ele define equipamentos, ele define projetos, sistemas de produção. Está entendendo? Então, o operador é que decide, não, eu vou botar o equipamento que eu fabrico, ou é fabricado no Brasil. Quando você vem num campo para
a Statoil, lá da norueguesa, a Noruega tem um baita de um sistema industrial voltado para o petróleo desenvolvido a partir do Mar do Norte. É claro que a Statoil vai fazer um projeto que utilize a sua competência e o seu parque de fornecimento. Isso é natural. Então, a Petrobras, como operadora única, tinha essa função, né? O Requião falou um ponto interessante, que nós concordamos que a Petrobras não fosse operadora única, mas que concordasse, fosse a Petrobras que decidisse se era operadora única ou não. Está errado. Operação única é uma política de governo, não é da Petrobras. É uma política nacional. Não é da Petrobras. A Petrobras não tem o direito de, vou operar ou não operar. Não, isso é uma política nacional. Entendeu? Então é isso. Inicialmente foi isso aí, desacreditado, todo mundo desacreditou, até Requião e meus amigos. Eu fui visitado por 2 jornalistas do New York Times. E os caras chegaram lá e disseram, nós estamos surpresos nos Estados Unidos. Por quê? Porque como é que uma companhia estatal, né, que vai contra todos os nossos princípios de gestão financeira e tudo mais, como é que uma companhia estatal consegue descobrir uma província como pré-sal? Eu digo, meu amigo, porque uma companhia estatal tem que ter compromisso com o seu país. O que não tem compromisso com o Brasil são as companhias estrangeiras, são as suas companhias. Mas a Petrobras não, descobriu o pré-sal por ter compromisso com o Brasil, camarada, que é uma companhia estatal brasileira, não é mesmo? Mas isso, para eles, isso é uma coisa assim, né? Porque, na verdade, muitas empresas estatais, inclusive de países latino-americanos, né, de petróleo, eles não, está entendendo, não se preocuparam muito, essa coisa toda, e acabaram não tendo o sucesso que a Petrobras teve. Qual o papel tem jogado as grandes empresas de petróleo no mundo nesse ataque à capacidade de produção, refino e distribuição da Petrobras? É isso. Na verdade, as grandes empresas mundiais, e todos nós sabemos disso, quer dizer, o capitalismo produtivo começou a ser substituído pelo capitalismo financeiro, né? E isso entrou nas empresas. As empresas, na verdade, se transformaram em fundos de investimento, não é mesmo? Hein? Lucro rápido, sem o maior lucro, no menor prazo de tempo, sem risco. Então, são bancos, não é mesmo? Então, tem um livro do professor Roberto Moraes, A Predominância do Capital Financeiro, foi publicado há pouco tempo. Então, ele mostra o seguinte, os fundos financeiros convergem para os grandes proprietários do planeta, do mundo ocidental. Entendeu? Então, está tudo interligado. Entendeu? Não, mas o BlackRock é que manda a Petrobras, é um grande fundo que manda na Petrobras, tudo bem. Mas lá em cima, ele converge para proprietários comuns, né? É o cara que comprou, é o Itaú que comprou os gasodutos, é o camarada é o fundo que comprou o Mataripe. Entendendo? São os grandes fundos internacionais que estão tomando conta do Ocidente mundial. Isso tudo são os mesmos interesses. Por isso é que as empresas petrolíferas estão ligadas a esses fundos internacionais, que é a mesma coisa. E aí é que vem, mas nós somos o país que podemos enfrentar esse negócio com os nossos interesses, né? Então, é isso que nós estamos discutindo aqui. Como é que vamos fazer isso, né? Era isso. Agradecemos mais uma vez, Dr. Guilherme Estrela, e passo, então, para o Roberto Requião, para fazer também as suas considerações. Em primeiro lugar, um apelo aos nossos companheiros que nos assistem pela internet. Um apelo para reproduzirem essa palestra do Guilherme Estrela. Nós temos uma dificuldade brutal no Brasil de comunicação com a base inteligente da população. A que conclusão chegamos? É um problema político, não é um problema econômico. É um problema nacional que diz respeito aos interesses e à soberania do nosso povo. Quando senador, e eu fui por 16 anos, 2 mandatos, eu presidi a Comissão Mista da Soberania Brasileira, da Câmara e do Senado. Hoje, eu sou o presidente de honra da mesma comissão, mesmo sem mandato. Quero lembrar a vocês o que aconteceu aqui com a Copel, que é um problema nosso. Quem quer ser universal, cante a sua aldeia.
Eu, quando assumi o governo do Estado, a Copel estava em processo de privatização. Nós fizemos uma monumental campanha contra a privatização. Mas não fomos nós que ganhamos essa parada. Foi uma circunstância histórica, um acidente no mundo. A Copel estava sendo privatizada pelo governo do Jaime Lerner na Bolsa de Nova York. E um terrorista amalucado, Osama Bin Laden, detonou as duas pontes gêmeas e os Estados Unidos entrou num colapso. A Bolsa não funcionou. Logo depois, eu ganhei a eleição para o governo do Estado e impedi a privatização da Copel. Agora, como eu encontrei a Copel? A Copel estava sendo privatizada, Estrela, porque tinha um prejuízo de 340 milhões de reais por ano. Eu assumi a Copel. Eu não sou mágico em finanças. Eu fui, na minha vida, empresário, comecei com agricultor, advogado trabalhista, advogado, e entrei no processo político com essa visão nacionalista, Brasil Nação, projeto nacional e tudo mais. Eu simplesmente moralizei a Copel. Mudei a direção. É o que nós temos que fazer no Paraná e na Petrobras, no momento que o povo reassumiu o governo do país e do Estado do Paraná. Botar essa gente liminarmente na rua, porque eles estão tratando a empresa como se fosse uma sociedade anônima, uma empresa a serviço do mercado. No primeiro ano, de um prejuízo de 340 milhões, nós tivemos como que por mágica, imaginem isso, um lucro de 1 bilhão e 200. Daí nós entramos, Estrela, naquela crise de 2007 e 2009, onde os Estados Unidos quebrou. E quebrou por quê? Porque passou a financiarizar a campanha e se preocupar apenas com o lucro rápido. Os Estados Unidos esqueceu dos investimentos em tecnologia, em melhoria dos artigos, enquanto a China se dedicava quase que exclusivamente a isso. Mas o capital financeiro desejava o controle do mundo, que era a proposta e ainda é hoje a proposta do sistema. O controle da energia, dos minérios, portanto, do petróleo, das terras raras e de tudo isso. Fazendo mais de 50 intervenções, como denunciou Jimmy Carter, ex-presidente norte-americano. Mas nós tivemos um lucro que veio do quê? Vou citar para vocês algumas barbaridades da Copel, dirigida por aquele pessoal que queria privatizá-la. Eu encontrei um contrato de uma empresa paranaense ligada ao grupo de transporte, ao Gulim, que se propunha a vender à Copel energia argentina. Acontece que, quando o Kirchner assumiu o governo da Argentina, houve um surto de desenvolvimento na Argentina. A Argentina não tinha energia para fornecer ao Brasil. E o Brasil estava com uma folga no abastecimento. O nosso preço de quilowatt-hora era muito pequeno, muito melhor do que o preço contratado com os Gulim para fornecer energia à Copel. Mas o contrato era o que se chama de turnkey. É um contrato fechado, que você paga... Você paga consumindo a energia, se você não consumir, paga do mesmo jeito. Mantém a proposta. Se a Copel quisesse a energia, a Argentina não tinha para fornecer, e nós tínhamos uma energia de quilowatt-hora extraordinariamente mais barata que a Argentina. Eu acabei com esse troço. Para vocês terem ideia, eu mandei suspender, eles não tiveram coragem de entrar em juízo. Acabou porque era uma barbaridade tão grande que o grupo não teve coragem de fazer. Então, levantei, com esse processo e outras medidas que tomamos, levantei o lucro de uma forma extraordinária. É isso que está acontecendo com a Petrobras e as estatais brasileiras. Elas estão sendo levadas a prejuízo com a finalidade de vender a ideia absurda do liberalismo econômico, substituindo empresas públicas que atendem ao interesse público. O que é que nós faríamos com a Petrobras para resolver isso? É um problema político. Acabar com essas discussões sobre preço
com economistas que se alfabetizaram nas apostilas da USP, em São Paulo, que pregam o liberalismo de forma aberta. Eu já deixei claro o processo de privatização da Petrobras, que começa com o Fernando Henrique, acabando com o monopólio, depois vai para o pré-sal do Haroldo Lima, que pode ter sido uma ideia bem intencionada, mas absolutamente fracassada. Então, não vou fazer a crítica do que fizeram naquele momento, mas vou dizer que foi um erro, e os nossos erros têm que ser chamados de experiências para que não sejam repetidos. Nós temos que, como uma medida provisória, eliminar a legislação infraconstitucional que prejudica a possibilidade da Petrobras ser pública. Posteriormente, talvez com uma legislação também através de medida provisória ou de decretos presidenciais, o presidente da República, o novo presidente, muda a diretoria entreguista, troca o conselho de administração, onde o Estado tem maioria. Porque, apesar dos 63,6% de ações privadas, as ações com direito a voto, as ações ordinárias, ainda estão, felizmente, nas mãos do Brasil. Bom, nós baixaríamos imediatamente as tarifas, acabando com o lucro fantástico da Petrobras. O que acontece com a redução das tarifas? Nós estaríamos seguindo o exemplo do Putin lá na Rússia. Conservador Putin, ultradireitista Putin, que se preocupava com o seu país. Jamais faria um elogio ao Putin como presidente da Rússia, porque ele é um cara de direita. A gente confunde ainda a Rússia com o comunismo, com o progressismo. Não, isso acabou. A Rússia é um país conservador, mais conservador ainda que os Estados Unidos. Mas está abrindo para nós, com a oposição ao domínio absoluto do sistema, a possibilidade de termos no Brasil um projeto nacional. Respeitando todos os projetos nacionais de outros países e blocos, mas fazendo-nos respeitados por termos um projeto para o Brasil e para os brasileiros. Bom, reduzimos a tarifa e praticamos, uma vez que a Petrobras ainda é, e será por algum tempo, uma empresa mista, nós reduzimos o lucro ao nível da nossa legislação para a sociedade anônima, máximo de 25%. Acaba a supervalorização das ações que estão no mercado. E nós metemos um imposto pesado de importação, por exemplo, exportação, 40% da exportação do óleo bruto no petróleo que nós vendemos. Este lucro dos 40% pode ser dirigido para a recompra das ADRs. A ADR é um recibo, um compromisso que a Petrobras assina com a Bolsa Americana e que permite que os norte-americanos comprem ações brasileiras negociadas na Bolsa de Nova York, sem conversar sequer com a estrutura financeira brasileira. Passamos a comprar essas ações e reduzimos o capital financeiro privado da Petrobras. Inicialmente, aí, conversava com o Estrela ontem, a 20%, de 63% a 20%. Daí nós temos a Petrobras retomada pelo Brasil. Como vocês veem, não é muito difícil resolver isso. Agora, a necessidade que eu, o Estrela, e os companheiros que têm uma visão nacional desse processo veem, é o referendo revogatório. Vocês perguntariam, não, mas vocês fizeram isso, o Congresso pode não homologar as medidas provisórias nacionalizantes. Então, o referendo revogatório, que deve vir junto com uma liberação da mídia brasileira para grande discussão, o referendo revogatório é para mobilizar a população do Brasil. E se nós casarmos a liberação da imprensa com essa discussão, eu não tenho dúvida alguma que o povo brasileiro vai votar pela manutenção disso. Seria uma pressão irresistível para o Congresso Nacional e as medidas provisórias seriam legalizadas no período previsto na nossa legislação. Por aí nós resolvemos isso. Agora, essa história do presidente da República, que o meu filho, o Requião Filho, chamou de imbecil, ir à justiça, é uma treta, é um divertimento, do italiano divertere, desviar do que importa.
É claro que com a legislação atual, a Justiça vai dizer não. A Petrobras não pode diminuir o preço porque estaria fazendo concorrência desleal com 480 importadores e privatistas que operam no mercado de petróleo. Então, não há grande dificuldade desse processo, é um processo político. O que é que o governo do Paraná tem com isso? Sendo um processo político, é claro que o governo do Paraná está fazendo a mesma política de privatização das nossas empresas. O preço hoje da tarifa de energia elétrica é criminoso. E a percentagem de distribuição dos lucros é uma coisa ensandecida. Eu nunca distribuí mais, nos 3 governos, do que 25% dos lucros. A Copel está distribuindo 65% dos lucros. Venderam para um grupo que dizem, por aí, as línguas informadas dos congressos, capitaneado ou que teve como lobista o Ratão, o pai do Ratinho. Foi o Tanuri que teria comprado a Copel Telecom. Transferiram o lucro da Copel Telecom integralmente para os acionistas privados. E é claro que o Estado ficou com a parte disso, deu uma mordida também. Então, o que nós estamos vendo é que é o mesmo processo continuado de descapitalização e de privatização das empresas. Vocês viram que eu estou dando volta, para não fazer uma crítica mais apertada, porque os nossos governos participaram disso também. O grande lançamento de ações da Petrobras, festejado pelo Gabrielli de uma forma fantástica, nos colocou a Petrobras segundo as regras da Bolsa de Nova York e segundo os ditames da justiça norte-americana. Foi um erro. Não vamos fazer a crítica disso, nós erramos muito e nós temos que chamar os erros de experiência. A minha esperança é a mesma que a do Estrela. Eu tenho conversado muito com o Lula. Eu sou amigo pessoal do Lula. Eu, como vocês estão vendo, eu não sou um discípulo político. Se o petismo e o lulismo forem um credo, eu não sou devoto. O Lula, como eu, quando governei o Paraná, tem acertos e tem erros. Vamos chamar os erros de experiência e não repeti-los. Eu tenho, no entanto, pelo meu contato pessoal com o Lula, a certeza de que ele sabe porque a Dilma caiu. Ele sabe porque ele foi preso. Ele é decididamente um quadro político nacional anti-imperialista. Ele vai abrir a perspectiva para que a gente mude isso. Mas, no entanto, o Lula é cercado por pessoas que têm a visão liberal. Alguns não são nem corruptos, são doutrinados nesse processo com as apostilas da USP. E nós temos que, participando desse processo, ajudar o Lula a tomar medidas necessárias para a devolução da Petrobras para o povo brasileiro. Eu acho que o caminho, definitivamente, é um caminho político. Mas, de repente, as pressões estão aí. O Lula não é candidato hoje à presidência do PT. Ele não é candidato à presidência de um sindicato. O Lula é candidato a presidente da República. Então, ele precisa do voto nacional. O Brasil tem um povo, em função da censura da imprensa e do domínio das informações, despolitizado. O Lula está fazendo algumas concessões absolutamente necessárias, pelo menos verbalmente, nesse momento, para conseguir uma maioria que o leve ao primeiro turno à presidência da República. Nós temos que entender isso. Mas nós temos também que promover encontros como esse que a Assembleia promoveu, com quadros como o Estrela, que é um entendedor de forma absoluta da Petrobras, e levando essa informação para frente. E depois fazendo a contrapressão à aliança política que leva o Lula à presidência da República, para que o Lula tenha um respaldo popular, uma informação necessária para avançar tanto quanto for possível. Eu digo que a nossa campanha tem que ser aristotélica. Ela tem que ser do ato meio, como Aristóteles chamava, o ato eficiente. O que é o ato eficiente? É o melhor que podemos fazer num determinado momento.
Nós temos que ter um programa de governo na convenção que vai homologar a candidatura do Lula, um programa de governo que não seja temerário, a ponto de não viabilizar o apoio popular majoritário no voto que nós necessitamos. Ato meio, ato eficiente, mas que não seja um programa covarde de ceder às imposições do liberalismo econômico. Para isso nós precisamos ter um projeto de governo, o ato meio, o ato eficiente, porque senão as alianças vão passar a dominar a expectativa do próximo governo. Daqui a pouco, eu faço essa previsão por uma premonição pessoal, todo picareta que for candidato a deputado federal ou a senador vai aderir ao Lula. Mas depois, sem que se vinculem a um projeto de governo que possibilita a seleção popular das candidaturas, eles vão vender o voto ao capital financeiro. Então é por aí, mobilização. Daí o meu cumprimento ao pessoal da Assembleia. Poucos deputados, Guilherme, muito poucos. Você veja, é a oposição de sempre. A maioria está vinculada às emendinhas, à fisiologia, aos favores e aos carguinhos no governo. O rato, no Paraná, adquiriu os partidos. Meu filho fala, ele comprou, corre o risco de ser processado por esses malucos. Adquiriu. Por compra, por venda, por aluguel, seja lá o que for. Nós ficamos até sem partidos. Por isso, como Lula, eu participo desse processo, com a experiência que adquiri, sendo governador 3 vezes, senador 2 vezes, presidente, ultimamente, do Parlamento Europeu Latino-Americano, presidente da Frente de Soberania, presidente da Frente Brasileira do Parlatino e do Parlasul. Participo desse processo para colocar a experiência que eu adquiri, dessa forma, a serviço da possibilidade das continuadas mudanças que nós precisamos no Paraná e no Brasil. Muitos querem um novo Venere. Eu prefiro os 80 anos do Estrela, a experiência acumulada, os caminhos para a mudança. Quando o meu filho Maurício entrou na universidade, eu festejei com orgulho. O mesmo com a Roberta, minha filha. Mas eles entraram na universidade para aprender. Aprender com os antigos professores, com os mestres, e formar nesse processo e dar consistência à sua consciência política e técnica. Eu não pretendia que eles entrassem na universidade para substituir os catedráticos e os velhos professores. O pessoal tem que entrar na política, a juventude tem que entrar. E eu justifico a minha visão disso por um motivo muito claro. A juventude não tem uma vinculação definitiva com o mercado de trabalho. A juventude tem a liberdade de não estar vinculada ao sistema econômico. Marshall McLuhan, na Revolução Francesa de 68, dizia isso, é o descompromisso. É um neo-hegelianismo pela esquerda. O hegelianismo que é a luta das gerações. O José Maria Fiore, pai desse Fiore que brilha hoje, era professor no Rio Grande e desenvolvia essa tese. É um neo-hegelianismo de esquerda, progressista, que vai trabalhar no sentido da evolução e da modificação. Não é só o jovem fascinado pelo enriquecimento fácil, sem nenhum compromisso, sem nenhuma identidade com o seu povo, sem nenhuma fraternidade, sem amor pelas pessoas, que vai modificar o Brasil. É um processo que nós temos que acelerar. E esse lançamento aqui, pelo Estrela e pelos nossos companheiros que promoveram esta reunião é interessante. O petróleo tem que ser nosso, mas eu, particularmente, dentro da circunstância dessa candidatura que eu apoio com garra e muito convencimento, acho que nós devíamos, por exemplo, lançar o Estrela, ou assemelhado ao Estrela, a presidência da Petrobras. Isto estaria dando simbolicamente ao Brasil o colorido progressista de independência nacional que nós precisamos. É isso aí, companheiro. Parabéns pela reunião.